Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui. Boa tarde aí, Maier Rose, seja bem-vinda. Estou começando uma live, daqui a pouquinho eu vou falar com a Ana Cláudia Facin. Vou falar de pandemia e ecologia, já que ela é uma profunda estudiosa aí na área ambiental. O pessoal vai chegando aí aos poucos. E eu estou lendo aqui a revista Você S.A. desse mês, que fala do mito da resiliência. Ó. Deve estar não vou falar bancas que deve estar fechada, né? Mas deve estar na internet aí. Muito interessante essa revista aí, essa questão do mito da resiliência, já que é um mantra, né, que se falam que ser resiliente é a melhor resposta para aguentar a pressão, tá aqui falando na revista. E aí isso acaba trazendo aí uma série de consequências físicas e também mentais. Então fica aqui como dica essa questão. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ildefonso Andrade, obrigado aí também por entrar. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Ana Cláudia Facin, falando de pandemia e também a questão ecológica, meio ambiente, e conhecer também um pouco do trabalho dela. Sandra Zubelina, obrigado aí pela audiência também. Gratidão aí. Vou tentar conectar aqui com a Ana. Não sei se ela já está online, vamos ver. Ana Cláudia Facin. Deixa eu só digitar aqui. Vamos ver. Ainda não. Valeu, Ildefonso Andrade. Coloca também de onde vocês estão. Do Nascimento Silvia, isso? Obrigado aí. Black Aviação também entrando aqui. Valeu. Gratidão aí pela audiência. Ana, vou tentar te conectar aqui, vamos ver. Convite. Sandra de Guarulhos, valeu aí pela informação. Agora a Ana está me enviando aqui, ó. Vamos ver. Está conectando aí. Tem gente de outros estados aí? Vai mandando aí pra gente. Vamos ver. Piacenza, Itália, bacana. Como é que tá aí as questões, né? Tá abrindo aos poucos? Como é que tá na sua região? Daniela Suerhiro também está aqui. Oi, Ana, tá me ouvindo? Cláudio. Marcelo Patinho. Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Ai, meu Deus, peraí. Tá rodando aqui, a Cláudio, bolinha tá. eu tô me. Oi, Diego, eu tô me vendo. Peraí, vamos tentar de novo aqui. Eu vou sair de novo, Vamos peraí. ver. Josefina Rodrigues Teixeira também está com a gente, valeu. Delfonso Andrade falando aqui de Itapipoca, Ceará, né? Tá sempre ligado em Manhã Boa Nova. Valeu, Marcelo também está entrando. Andrew Martins 92 também está com a gente. Vamos ver agora, né? Vamos lá, aguardando a Ana Facins. Vamos ver. Falar de pandemia, ecologia. Opa, agora sim. Agora estou te vendo. Ai, que legal. Você tá me ouvindo bem, Cláudia? Estou te ouvindo tranquilo. A imagem está um pouco Então, congelada aí, mas vai dar certo com o tempo. tá bom. E Será que o aí, como é que pessoal você tá está? Tudo vendo? bem? Ah, eu tô feliz de estar te vendo, de estar aqui com você. Tô feliz, né? Acho que tô passando por esse desafio como todo mundo está, mas aprendendo bastante, graças a Deus.
Legal. Sara Gomes também está chegando. Bom, Ana, a gente combinou de falar de pandemia e também a questão ambiental, já que você é uma estudiosa, especialista desta questão. Para quem não conhece, a Ana, durante muito tempo, trabalhou na Rádio Boa Nova, aqui na cidade de Guarulhos, e chegou a apresentar durante um bom tempo o Ação Planeta, junto com a Eliette Ribeiro, a 10 Karen anos. Pereira, 10 anos, onde elas conversavam com o André Trigueiro, né, que é o jornalista da Rede Globo, que também luta aí e é especialista nessas causas ambientais. Mas antes de entrar nesse tema, como é que está aí a quarentena, isolamento, como que você, a família, a questão profissional também, como é que você está lidando com isso? Tá, me ouviu? Não. Agora não estou te Pera, ouvindo, vamos ver. volta, que deu uma travada aqui. Tá. Agora a sua imagem ficou melhor, agora tá de boa. Então, eu estava perguntando como é que você está lidando com a questão da quarentena, tanto em relação aí na sua casa, família, também a parte profissional, como é que está sendo isso aí para vocês? Na verdade, logo que começou, né, toda essa questão da pandemia, a gente fez aqui em casa, tanto eu, meu marido, minha enteada, nós fizemos reclusão total, assim mesmo, né? E depois dos primeiros 15 dias, 16, hoje nós temos uma empresa juntos, nós trabalhamos juntos, porém ele precisa estar mais na rua, porque senão não vem a questão Uhum. financeira, né? Eu consigo trabalhar de casa, eu consigo fazer a parte burocrática, não necessariamente preciso estar na rua, né? Eu só saio quando preciso ir para o mercado, eu preciso ficar com os meus pais, cuidar da minha mãe, né? Que minha mãe é acamada, então precisa dar um banho, precisa fazer um almoço, etc. Mas tem sido assim, realmente de encontros com pessoas, com amigos, tudo virtual, né? Até estudos, né? A gente estuda toda semana, né? Com um grupo, a gente estuda o espiritismo e a gente tem feito também online, que tem sido muito legal, viu? A gente está descobrindo coisas novas. Tem sido desafiador, dolorido, porque a gente tem preocupação, a gente tem Sim. responsabilidade, a gente tem medo de, né, eu tenho medo de ir no mercado voltar, já voltar com alguma coisa. Mas assim, a gente faz nossa parte, o resto também a gente precisa confiar um pouco em Deus, na vontade dele, e é isso que eu tenho feito para não surtar. É verdade, tem que confiar, não tem jeito. É. Luciane Rara também está com a gente, Rosa Fávero, boa tarde. Ô, Ana, na época que você estava lá estudando a questão ambiental, se chegava a comentar alguma coisa sobre, por exemplo, pandemia, se isso tinha alguma relação com o meio ambiente? Cláudio, não. Até porque eu acho que nunca ninguém imaginou que isso pudesse acontecer, assim, em pleno século XXI, que a gente sempre acha que o homem tem controle das coisas, né? A gente, claro, falava desses desastres ambientais e tudo, principalmente dentro da doutrina espírita, que a gente sempre falou da lei de destruição, né? Que para uma coisa se refazer, outras Sim, precisam ser destruída e tudo, mas de fato a gente nunca estudou tanto na pós-graduação, né, que nós fizemos, como na rádio ou nos estudos, a gente nunca pensou em algo que iria chegar, sabe? Então, eu não tenho nem o que dizer. Eu tenho, assim, o que a gente tem feito muito agora no grupo de estudos, né, as minhas amigas e tudo, a gente tem falado da lei de destruição, que é o que a gente fala que hoje bate com tudo que a gente está passando, né? A gente tem caminhado aí para um planeta de regeneração nessa época de transição. Eu acredito que esse momento já estava acontecendo, mas agora está muito claro, sabe? Porque depende muito hoje de nós também, como seres humanos, como empatia com os outros, porque assim, para que uns estejam protegidos, outros precisam também
se proteger, né? E Sim. não só pensar em si, mas pensar nas outras pessoas e tudo mais. E na sequência é engraçado, porque na sequência da lei de destruição, antes da lei de destruição, vem a lei de conservação, né? Hum, Que fala muito sobre a questão da gente conservar o planeta. Depois da exato. lei de conservação, vem a lei de destruição, né? Que os espíritos explicam algumas degradações que a gente vive no planeta, na Terra, enfim. E na sequência, vem a lei de sociedade, né? Se quem tiver depois interesse, quiser dar uma lida, a lei de sociedade fala, o homem, ele nasceu para viver em sociedade, fala sobre o isolamento. Então, assim, é uma coisa que foi lá do século XIX, né? Século XIX, século XIX, né, Cláudia? Isso. Você... É. E agora, em pleno século XXI, é tudo tão atual, tudo tão, assim, tão claro, né? E isso me deixa tão tranquila com relação a algumas coisas, sabe, Cláudia? Hum. Que, isso está incluso sempre no que a gente estudou com relação à ecologia e o espiritismo. Quando você fala tranquilo em relação, por exemplo, o que está aí e o que viria em relação, por exemplo, à pandemia. Você não entra naquela neura que alguns acabam entrando, é o fim, isso aí já é o apocalipse, é um sinal do fim dos tempos. Para você isso já é mais tranquilo, nesse ponto de vista. Eu não acho que é um final, sabe? Eu acho que é um recomeço. É um recomeço, até fazendo analogias ou utilizando isso como uma metáfora para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A gente tem que lidar, é muito triste, né? Você vê pessoas indo embora, e eu conheço pessoas que foram, né, embora. Não é uma coisa que você fala assim, o fulano, o pai de uma amiga da minha amiga foi embora. São pessoas que estão próximas a você, que ficaram doentes, conseguiram passar por isso. Tem pessoas que foram embora. Então, assim, você vê, realmente está acontecendo. E assim, pode ser que aconteça conosco. A gente Sim. não está imune a isso, né? Mas se a gente está fazendo a nossa parte, caso isso aconteça, é porque daí foge já do nosso controle. E é nesse momento que a gente tem que pôr a nossa fé em prova. É por isso que eu estou dizendo que eu fico tranquila, não, eu não tô. No começo eu fiquei muito desesperada. Eu fiquei acho que uma semana sem dormir, pensando no meu pai, pensando na minha mãe. Sim. Só que a partir da segunda semana já exercitei a esperança, já exercitei minha fé, já não fico mais tão abatida, né? Porque tem pessoas que ficam realmente abatidas de ter que ficar dentro de casa, não poder ver pessoas, não poder abraçar os familiares, né? E tudo. Então, assim, por isso que eu tô vivendo mais tranquila, assim. Eu acho que a gente viver com uma paz interior em meio à guerra é o desafio, né? Verdade. Agora, Ana, saindo um pouco da questão da pandemia, Damião está aí com a gente, valeu, Damião. Cabral Oi, também está Damião! chegando. Uhul! O A Damião, né? Thelma também, o Damião da rádio está com a gente. Thelma também está Oi, mandando um Thelma. oi aqui. Valeu. Ângela Damasio, minha sogra, também está na audiência. Saindo um Ô, pouco sogra dessa do questão Cláudio. saindo um pouco dessa questão da pandemia. É. Você, como estudiosa da questão ambiental, o que cada um de nós já podemos fazer para que o mundo ambientalmente fique melhor? Tá, peraí. Meu cachorro tá latindo, tá atrapalhando? Não, pode deixar ele aí. Senão eu abro a porta e ele vai embora. Não, tranquilo. Olha, Cláudio, é o que a gente sempre fala, não é só nessa questão de pandemia, é uma questão de conscientização. Muitas pessoas não querem ter a consciência, porque a partir do momento que você adquire a consciência, você tem essa responsabilidade. Então, às vezes, é mais fácil você não ter a consciência, né? A gente faz fuga o tempo todo. E, por exemplo,
Eu gosto muito dessa questão do consumo, né? Ou do que é útil, do que é supérfluo, né? Nós, seres humanos, eu acho que a gente tem esse desafio aqui Uhum. na Terra. Sem a gente perceber, nós nos tornamos consumistas, né? O que essa pandemia vem trazer para a gente é que não necessariamente nós precisamos ser consumistas para sobreviver, né? Sim, Nós estamos sobrevivendo aí há uns 2 meses, né? Acho que já fez 2 meses aí já. de reclusão, sem coisas que nós vivíamos. Por exemplo, são os lazeres, as saídas, né? Ou de repente o consumo demasiado de alimentos, ou idas ao shopping, comprar uma peça de roupa, um sapato, uma bolsa que não tem necessidade. Por que nós estamos sobrevivendo aí 2 meses sem lojas, sem shoppings, etc.? Tá fazendo falta isso? Não tá fazendo falta, porque não é nossa necessidade primária, né? A gente tem que consumir, lógico, porque nós temos um corpo, a gente tem que se vestir, a gente tem que se alimentar, nós temos, assim, o direito de nos divertirmos, né? Nós temos esse Uhum. direito, mas, assim, até que ponto isso se torna um excesso? É nesse momento que eu acho que a pandemia ela entra como algo muito importante hoje para a nossa transformação. E eu faço votos de verdade que depois da pandemia, muitos de nós voltemos a conviver dessa maneira, né? Claro que a gente vai expandir um pouco mais algumas coisas, mas que a nossa consciência continue assim, dessa forma, né? É, o consumo, ele é algo... tudo que você tem na sua casa é porque você precisa. Você precisa comprar uma cama, você precisa comprar uma mobília, você precisa comprar sua roupa, seu alimento. Até aí, ok. Isso é o consumo. Mas o consumismo que a gente fala, né, esse sufixo ismo, né, que às vezes é Uhum. remetido como alguma alteração psicológica até, é tudo que é o supérfluo, que eu não preciso. Quer dizer, se eu tenho 3 pares de sapato, tá ok, né? Mas existem pessoas que têm mais de 100 pares de sapato no guarda-roupa que não utiliza, compra mantimento em excesso, que muitas vezes está jogando no lixo na hora do preparo, e isso acontece, muitas pessoas talvez se identifiquem com isso nesse momento, né? Então, tudo que você passa do limite, ele é consumismo. Oi, Diego, tudo bom? E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é É. 705, que é da lei de conservação. Não sei qual é 705, eu tinha anotado, deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu sempre erro a pergunta. É a 705 mesmo, da lei de conservação. Que Kardec pergunta assim, por que a Terra não produz sempre o necessário? Né? Talvez ele tenha feito essa pergunta porque nós temos muitas pessoas hoje no mundo passando necessidade, né? E Sim. necessidades básicas, necessidades básicas. É que nós somos ignorantes no sentido de falta de conhecimento mesmo. Mas nós temos hoje muitas crianças no planeta e no Brasil também, que hoje vão embora por inanição, por falta de saneamento básico, por doenças provocadas, né, pela falta de saneamento básico. É que nós somos isolados, a gente vive naquela bolha e a gente não conhece isso, certo? E talvez seja menos doloroso para a gente não conhecer mesmo. Mas aí ele pergunta, por que a Terra não produz sempre o necessário? E os espíritos respondem que a Terra produziria sempre o necessário se o ser humano soubesse como necessário sobreviver, né? Quer dizer, ela produz, mas nós sempre queremos extrair mais da Terra, né? Que é aquele Sim. movimento muito antigo, que é o antropocentrismo, que é assim, o homem está no centro da Terra, e aí tudo que está ao redor tem que servir ao homem. E aí Mesmo a suga gente tudo, né? e mesmo a gente estando no século XXI, a gente ainda meio que vive nesse sistema, não é verdade? A Andresa, O a Ana pessoal falou é oi pra querendo que mim. você fale. Andresa. A Luciene Ó, também tá. A Ana não falou oi ó, pra mim. deixa eu mandar um beijo aqui, ó, pra Luciene Rara,
para a Andresa, pro meu afilhado tá assistindo, que eu já vi, o Felipe Eiso, meu marido, o Ricardo, minha cunhada Daniela, meu irmão, ó, minha família inteira pelo menos está assistindo, ó. Valeu, valeu. Então, você estava Pra falando. Thelminha, Thelma tá aí também. Você estava falando sobre essa questão, que tem esse ponto, o individual, e acaba refletindo no coletivo. Então, só para você ter coletivo, uma né? ideia, só para você ter uma ideia de como essa questão da pandemia, por exemplo, mexe e está mexendo com isso, eu estou aqui com a revista Você S.A. desse mês, e na parte aqui de notas, tem um levantamento feito por uma empresa de recrutamento chamada ZET, com 1.026 profissionais. E essa pesquisa mostrou que a falta de higiene é uma das questões que mais irritam os funcionários dentro de um escritório. E de acordo com a pesquisa, o top número 1 são colegas que não lavam as mãos após usar o banheiro, por exemplo. E é o que a gente vê na pandemia, né? A falta de cuidado individual faz com que você contamine aí de 10 a 12 pessoas, isso em poucos minutos, né? E essa falta de conscientização também acaba se refletindo na questão ambiental, né? A pessoa pensa que está lá sozinha, ninguém está vendo jogar um pneu, seja lá o que for, no córrego, no rio, despejar o óleo na pia da cozinha. Ela acha que aquilo não vai afetá-la, mas tanto afeta quanto vai afetar muitas pessoas também, né? O que o ser humano ele entende às vezes é aquela falsa ilusão de que sumiu da minha frente e desapareceu do planeta, né? Uhum. Se eu jogar o óleo aqui pelo ralo da cozinha, ninguém vai saber, tô jogando o óleo ali e sumiu da minha frente, acabou meu problema, né? Ou, deixa eu descartar aqui nesse lixão aqui o resto dos meus móveis quebrados, que saiu da minha casa, acabou meu problema, né? Só que dentro da questão ambiental, a gente tem que pensar globalmente, né? Eu sempre esqueço de falar, a gente tem que pensar globalmente e agir localmente, Uhum. né? É isso que vai fazer a diferença, porque realmente é uma questão de matemática, né? Ninguém é burro. Você fala assim, nossa, mas gente, tem muita gente fazendo coisa que não se deve, então eu não vou fazer também, porque às vezes parece que é uma coisa muito distante da gente, né? Será que a minha ação vai modificar alguma coisa e tudo mais, né? Só que a partir do momento que você pensa, cada um pensa na sua atitude como coletivo, aí as coisas funcionam melhor, né? É claro que, como seres humanos, nós somos falhos. Eu não vou te falar, Cláudio, assim, eu fiquei 10 anos apresentando Programação Planeta, eu fiz pós-graduação em Educação Ambiental, eu convivi com pessoas conscientes, eu não vou te falar que eu sou 100% o tempo todo pensando no meio ambiente, né? A gente faz o Uhum. básico, mas às vezes a gente esquece um pouco das coisas, né? A gente tem que, às vezes, parar, refletir, né? Mas eu acho que o mais importante de nós, assim, da gente como cidadão, é pensar nas coisas que a gente tem, nas coisas que a gente adquire, seja material, seja nosso alimento, com um pouquinho mais de carinho, sabe? Prestar atenção na história dessas coisas. Por exemplo, tem um vídeo na internet que eu sou apaixonada, que se chama A História das Coisas. É um vídeo explicativo, inclusive até meu afilhado está assistindo, eu peço para que ele depois assista esse vídeo. Em inglês se chama The History of Stuff, mas em português se chama A História das Coisas, que explica que tudo que você tem em mão, né? Por exemplo, eu tô com essa caneca aqui em mãos, né? Para essa caneca estar aqui comigo hoje, algumas coisas foram exploradas e pessoas foram usadas, né? Então, quando Sim. você pensa na história da caneca até chegar na sua mão, você trata ela com mais respeito, mais carinho. Porque aqui tem muito de energia de pessoas e tem muito de natureza também, de matéria-prima da natureza.
Uhum. Parece que é uma coisa muito filosofal, assim, muito filosófica, mas é a verdade. Você concorda comigo? Que Sim, tudo que a gente tem. concordo. Então, e isso é um respeito à natureza. E isso faz você pensar um pouquinho melhor antes de consumir alguma coisa, seja alimento, que é até que a gente fala a questão dos animais, né? Quando você vai consumir é, uma carne animal, é você ser grato por aquele bicho, né? Que foi sacrificado para você se alimentar, que tem muito na história do Avatar, do filme Avatar, que eu sou apaixonada, né? Que eles Sim. eram muito gratos à Uhum. natureza. Aliás, Avatar, assim, para mim é uma lição muito linda, Sensacional. né? Quem escreveu o roteiro foi uma pessoa muito inspirada. E é isso que eu acho que faz a gente modificar um pouco o nosso pensamento no dia a dia com relação ao meio ambiente. É desafiador? É desafiador. Ninguém aqui quer ser santo, né? Ninguém aqui quer ser a ecochata ou ecochato, né? Não é disso que a gente está falando. Mas é para a gente, aos poucos, começar a mudar o nosso pensamento com relação às nossas coisas, que é o meio ambiente, inclusive pessoas, né, Cláudia? Verdade. É, falando em pessoas, né, a gente está vivendo aí um clima desde da última eleição presidencial, que é aquele clima, você está de um lado, você está de outro, e acabaram rotulando, né, as questões ambientais como sendo só gente de esquerda que fala sobre isso, que tem uma utopia de um mundo melhor. Como é que você vê esse tipo de ação, de opinião, principalmente em rede social? Olha, Cláudia, eu vejo tudo, sabe? Eu tenho minha opinião formada sobre isso. Não compactuo com nada, né, do que Uhum. está acontecendo atualmente com o nosso governo. Eu não compactuo mesmo. Conheço pessoas e amo pessoas que compactuam, né? Mas aí é um desafio de você enxergar a pessoa com outro viés, né? Porque Difícil. cada um tem sua evolução moral. E a gente entender isso é uma espécie de caridade, na minha opinião. Mas eu vejo também essas pessoas, né, que rotulam, né, quem se preocupa com é de esquerda, não é de esquerda e etc. Também é alguém que falta um pouquinho de evolução moral ainda, né? Porque se uma pessoa não se preocupa com isso, que é o básico, né, que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia, né, que é o futuro dos filhos, o futuro dos netos, se a pessoa não Sim. se preocupa, eu só lamento, de verdade, eu sinto muito, porque isso tem que ser uma prioridade hoje no nosso dia a dia. Na verdade, eu acho que essas pessoas meio que falam, não sei, a maior parte delas, eu acho que falam meio que da boca para fora, porque, sabe, se você coloca um filho teu numa escola boa, que as pessoas fazem questão hoje em dia, na escola vão ensinar para elas essas questões ambientais, muito mais do que nós fomos ensinados. As crianças hoje elas são muito mais conscientes do que nós fomos, por exemplo, né? Hoje, se você não vê uma criança jogando um lixo na rua, fazendo coisas que É, antigamente a gente fazia com a bem maior diferente hoje. naturalidade. Você vê? Sim, nós vemos, né? Depende muito, assim, do meio em qual nós crescemos também, né? Mas eu acho que as pessoas, elas vão muito nesse efeito manada, né? De criticar, de querer achar um, vamos dizer assim, uma solução para as coisas, criticando outras e tudo. Mas eu acho que é um pouquinho mais como a gente tem as redes sociais hoje, você vai meio que na dos outros, sabe? Às vezes não é de fato o que a pessoa pensa ou sente. Ela fala meio por Uhum. falar, ou seja, olha, Vai no eu só embalo lamento. ali, né? Eu só lamento, mas eu não procuro me envolver muito, Cláudia, assim, de verdade, essa não é a minha bandeira, né? Admiro quem tem essa bandeira, mas isso para mim é muito claro, que não é minha bandeira. Eu tenho meu posicionamento, eu, eu às vezes tenho meus pensamentos aleatórios aqui, né, do meu cantinho,
Mas eu acho que cada um faz a diferença da forma que acha melhor. Então, eu apenas observo e ajo da maneira e ajo assim estrategicamente, entende? Quais que são as suas referências, Ana, nessa questão ambiental? As minhas referências, Você bom, fala, eu não esse preciso aqui eu dizer. sigo, esse aqui eu curto, esse aqui entende bem. Ó, a minha referência principal com certeza é André Trigueiro, né? Porque Hum, ele me ensinou muita coisa. Nesses foram 5 anos apresentando o programa com ele, né? De 10 do Ação Planeta, 5 foram com ele. E eu percebo no André que ele não só é um jornalista que replica a informação, né? Ele vive isso também no dia a dia dele. Ele tem muito isso. Então, assim, ele é muito referência para mim nesse sentido. Na questão mais filosófica, eu sempre gostei bastante também do Leonardo Boff, que ele traz também muitas questões ambientais, né, envolvidas dentro da sua, do seu texto, sabe? sim, E, era e fora demais. isso, tem outras pessoas que foram meus professores na pós-graduação, né? O próprio, ele é comentarista lá na Rádio Boa Nova, o professor Alberto. Sim, grande Alberto. Sim, foi pessoa muito importante também para minha formação, para minha educação. Então, assim, são pessoas que eu levo como referência. Tenho também tem um, acho que é vereador, o Natalini, Geraldo Sim, Natalini, de em São São Paulo. Paulo, né? Também é uma pessoa extremamente proativa nessa questão ambiental, que eu sempre segui os eventos que ele realizou, né, que ele trabalha em prol do meio ambiente. Então ele também foi uma referência para mim. Ô, Ana, eu já fiz essa pergunta para o André Trigueiro e queria saber a sua opinião. Você acha que nós já passamos um limite de conservação do planeta? Não tem mais jeito? Ou ainda há tempo para que a humanidade ou reverta ou minimize esses impactos? Ah, claro que dá tempo, né? Eu acho que eu não sei o que ele respondeu, mas assim, na minha concepção, claro que dá tempo, até porque assim o planeta ele fica, né, Claudio? Você sabe que o planeta ele Uhum. não acaba, que acaba somos nós, né? Então assim, ainda há tempo, sim. Eu acho que nós evoluímos muito, né? Nós nunca regredimos, a gente só progride. É o que quando eu converso com as pessoas, a gente vê muita crueldade, que inclusive que a crueldade também tá dentro da lei de destruição, né? A Isso. gente ainda vê muito, é algo natural do ser humano isso, mas hoje em dia é bem menos do que antes, né? Do que século, 2 séculos, e a tendência é a gente evoluir, sim, moralmente. É a gente cada vez estar um pouco melhor. É que se a gente se prender só nas coisas ruins que acontecem, ou nas degradações que estão acontecendo, a gente perde um pouquinho de esperança, né? É por isso que a gente tem que conhecer, sim, essas coisas ruins, mas a gente tem que se basear nas coisas boas, nas pessoas boas, para servirem de exemplos para a gente, né? É o que eu procuro fazer para a gente não entrar num círculo de reclamação e de pessimismo, porque é o otimismo que leva a gente Uhum. para cima, né, Cláudio? Então, é claro, um exemplo que é algo bobo, parece algo bobo, É, com relação a hoje, né, que foram tentativas das sacolas plásticas, né, de banir as sacolas plásticas. Você lembra que foi aquele bafafá sim, e gente que lembro. concorda, gente que não concorda, mas isso tudo está impactando as pessoas. Né? As pessoas vão sendo impactadas. Então, hoje você vai ao supermercado, é comum você ver mais pessoas com aquelas sacolas ecobags. É normal. Coisa que antigamente não tinha, né? Claro, tem muitas pessoas que ainda usam as sacolinhas, etc. Até eu mesma uso
às vezes, né? Quando é Sim, eu pouca compra, também. eu levo. Quando é pouca compra, eu levo, né? A ecobag, ontem mesmo eu fui e levei. Mas quando é muitas, eu acabo pegando caixa ou pegando as sacolinhas. A questão do canudinho, que tudo bem, eu acho uma coisa assim, né? Você vai banir um canudinho, mas a tampinha da caixinha, do copinho do McDonald's lá é de plástico, né? Então, tudo bem, ainda não é tudo. Mas são algumas coisas que vão mudando aos poucos. Algumas, algumas ações que vão modificando aos Sim. poucos. E isso nos torna um pouquinho mais melhores, um pouquinho melhores do que nós éramos antes, né? Então, respondendo a sua pergunta, é possível modificar? É possível. Nem que para isso seja preciso extinguir talvez um pouquinho a raça humana, mas o planeta com certeza ele vai ser regenerado, Vai. né, Cláudio? Ó, Alexandre Anselmo aqui, ó, ídola, cara da RBN, hashtag volta Facim. Oh, nossa, eu sinto uma saudade da Lê, Ale. Beijo pra você. Que mais É, aqui? Eu queria mandar um beijo aqui, ó. Peraí, pode tem mandar. pessoas que estão falando, né? Tem pessoas que estão falando algumas coisas aqui, Eni tá mas falando. a Eni, ela tá falando, eu também, Aninha, gosto de observar, sentir, mas não gosto nada de me envolver em polêmicas, papapá. Deixa eu ver. O Ale, né? O Ale, ele foi uma pessoa que sempre viveu muito com a gente lá na rádio, né? Essas questões ambientais, ele apresentou várias vezes o Ação Planeta também, né? Ele também gosta bastante desse assunto. Aí não consigo mais ler, Cláudio, não sei se você A consegue. Cláudia Munhoz também está aqui, Ti Porfírio também entrou, Eni Oliva mandando aí coraçãozinho. Ô, Ana, vocês chegaram a ganhar, né, prêmios aqui na cidade de Guarulhos. Tinha um prêmio relacionado aí à questão do meio ambiente, ele não continua, acho que agora com a administração do Guti, era na época do Almeida, né, também Ah, ele do não Eloy continua? Pietá, acho que não continuou mais, não deu prosseguimento mais. Mas é bacana receber esses prêmios, né, esses reconhecimentos. Na verdade, foram 3 anos seguidos, né? Foi, foram laureações com relação ao trabalho feito em prol do meio ambiente, né? E a gente tinha que comprovar através de material que essa educação ambiental estava sendo feita. Então, como nós tínhamos muita interação dos ouvintes, né? Nós tínhamos áudio dos programas e tudo mais. Então, a gente conseguiu, através do projeto, mostrar que era um trabalho de educação ambiental muito legal, que inclusive, quando eu fiz a pós, a minha tese foi a educação ambiental através do veículo rádio, para eu poder unir Legal. a minha profissão, que na ocasião era a área de comunicação, comunicadora, com a educação ambiental, né? Porque a educação ambiental ela não está só dentro de escolas ou dentro de estabelecimentos de ensino, né? Ela transcende os muros, né? Qualquer um de nós, Cláudio, somos educadores ambientais. Aliás, qualquer um de nós somos educadores, né? Você não precisa ter estudado alguma coisa, né, ou Hum. ter uma graduação para você poder ensinar as pessoas, porque você ensina, sobretudo, através das suas atitudes. Então, nós somos educadores, sim. Então, assim, na ocasião, eles reconheceram, né, realmente como um trabalho de educação ambiental, e nós fomos laureados, que foi muito importante para o programa, foi muito importante para a Rádio Boa Nova, né, que Sim. foi quando o André Trigueiro ingressou com a gente também, né, porque nós descobrimos que, uau, nós temos um jornalista é, ambiental e espírita, né, foi quando a gente descobriu, o André Trigueiro é espírita, e Foi. ele começou ajudando a gente, né, que eu vi uma reportagem dele na Folha Espírita, né, falando sobre ele, e eu lembro que eu mandei um e-mail para ele e falei: oi, André, aqui Ana Cláudia da Rádio Boa Nova, eu gostaria muito que você me ajudasse com pautas, blá, blá. A partir daquele momento a gente estabeleceu, né, aquele vínculo, e você vê, né, ele está até hoje na rádio, eu fico muito Sim. feliz. Nossa, eu sou assim,
apaixonada pelo trabalho dele e por ele, porque é um ser humano incrível, né? Só tô aqui babando o ovo do André Trigueiro, eu vou parar. Vou mandar para ele depois. Não, Ele só tem, ele não, só tem, ele só tem um defeito que ele torce pro Fluminense. eu não sei. Só sei que assim, eu assisto às vezes as lives dele, ele ainda traz coisas muito importantes e eu acho legal que nas lives ele também fala sobre o espiritismo, sabe? Ele fala sobre a questão ambiental, ele fala sobre o espiritismo, ele responde perguntas às vezes pessoais, né? E eu acho muito bacana esse trabalho que ele está fazendo, né? Ó, o Ti Porfírio diz: a política de incentivo fiscal para o uso de materiais biodegradáveis como forma de ajudar em custos por essa troca de produtos plásticos não seria um caminho interessante? Já existe algo nesse sentido? Olha, Thiago, um beijo para você. Sumiu aqui a pergunta dele. Aqui. Eu não sei se existe, de verdade. Eu não sei se existe esse incentivo, não, né? Mas talvez até exista algum projeto, alguma coisa assim, porque existem muitas coisas, né, Cláudio? Mas com certeza seria algo interessante. A única coisa que eu fico assim um pouquinho chateada é porque muitas coisas, muitos projetos bons, eles não saem do papel, porque as pessoas não acreditam tanto, né? Às vezes não é tão interessante. Uma coisa que, Cláudio, eu não vi acontecer, eu não sei como é que está hoje, a questão dos aterros sanitários e dos lixões. Você se lembra que as cidades, né, os municípios, eles tinham que acabar com os lixões e construir aterros sanitários, que é a melhor Sim. forma de descarte, né? E isso não acontece até hoje, né? Eu não Aliás, sei tinha um prazo, como não tinha um prazo e esse prazo sempre é prorrogado, né? Assim como a política da logística reversa, que os próprios fabricantes eles precisam ser responsáveis pelos próprios lixo, né? Vamos dizer assim, né? Não é lixo, né? Os próprios objetos que não são mais utilizados, como celulares, como aparelhos eletroeletrônicos, que Uhum. são esses aparelhos, esse tipo de descarte que vai para o lixão, né? Que não deveria ir, né? Por quê? Porque eles são recicláveis, eles são reutilizáveis. Então, mas assim, é algo que ele é muito além do que um projeto, do que uma lei, porque também ele envolve a ação dos cidadãos, das pessoas civis, né? Sim. E é aí, às vezes, que não funciona muito bem, né? Porque tem pessoas que estão conscientes, tem pessoas que não têm essa consciência. Então, aí é que entra a educação ambiental. Verdade. O Alexandre falando aqui daquele fato que ele caiu lá na rádio, né? Você estava junto. Ele, ele caiu da escada. Ai, Ale, Adri... eu ali tava conversando com o Ale, e de repente ele some. Que foi, Ale? Eu caí! Ai, que legal. Adriana Morales, parabéns pelo tema. Ana Dias também está com a gente. Adriana Zampolo também. A Andressa falando que você levou uma gatinha, é isso para ela? É, Maria, isso. quem? Ela adotou uma gata que alguém estava doando, aí eu fui na casa da É, doadora, peguei a gata e levei para casa dela. Tá até lá, tá até hoje lá, graças a Deus. Linda. Obrigada, viu, Andresa, por ter ficado com a gatinha, com a Maria. Deixa eu Lucimar ver. também está com a gente. Anderson Celebrante, para quem está entrando agora, estou conversando com a Ana Cláudia Facim, jornalista, radialista. Você pensa em voltar a fazer rádio ainda, Ana? Ô, Cláudio, eu acabei me tornando radialista, né? Foram 15 anos, né? Não foi uma coisa que eu programei, foi uma coisa que aconteceu, né? É. E foi num lugar muito especial que eu considerei por muitos anos e considero a minha casa, né? Eu amo muito aquele lugar, porque assim tem muito de mim ali, assim como tem muito de muitas pessoas que passaram por lá, né? Hum. E considero também todos vocês e todos os ouvintes que eu tenho ainda relacionamento como a minha grande família fraternal, porque é isso que nós somos, né?
Se eu voltasse a fazer rádio, seria só lá. Não penso assim, eu vou trabalhar em outra emissora. Não tenho esse sonho, você entende? Não foi, nunca foi o meu projeto de vida. É que aconteceu lá. E assim, eu Hum, sempre gostei. É muito bom você trabalhar por um ideal. É totalmente entendi. diferente. Então, assim, todos que trabalham lá na rádio, né? Tanto os profissionais remunerados ou os voluntários, eles estão lá por um ideal, né? E é isso que torna a emissora uma emissora diferenciada, minha Poxa, opinião. Então, ia te chamar para a Rádio Palermo, nem vou mais, hein? oh meu Deus do céu. Mas aí você é minha família fraternal. Falando nisso, acessa lá radiopalermo.com.br. Eu coloquei uma notícia ontem de uma professora do Juvenal, uma escola aqui conhecida em Guarulhos, Juvenal Né, de Ramos. Guarulhos. Né? Ela Aham. está com vários animais lá na casa dela, porque eles foram abandonados ali na região onde hoje é o Rodoanel. O Rodoanel está parado pelas Uhum. questões judiciais, mas as obras estão lá e tem um pessoal que abandona os animais lá. Então, o pessoal do Rodoanel acabou, uma das pessoas que a conhece, chamando ela para dar um help lá. E a ideia dela é formar uma entidade, um local para abrigar estes animais. Então, tá lá o contato dela, ela precisa de ração, são 250 quilos de ração que ela precisa, e às vezes ela não tem como manter isso, né, ter dinheiro para manter isso, a não ser com doação e ajuda das pessoas. Então, acessa lá na parte de notícias, radiopalermo.com.br. Eu espalhei para várias pessoas, acho que está dando resultado aí, o pessoal vai ajudá-la nessa questão dos animais. Essa é uma outra questão, né, Ana, que tem a ver com o meio ambiente, que é a questão dos animais, né, que muita gente acha que está dissociada, mas está mais do que junto, né, essa questão. Tá, é uma coisa assim, é importante de falar, Cláudio, que quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas só imaginam uma coisa na cabeça, uma floresta, né? Imagina uma Uhum. floresta, imagina um oceano, né? Mas o meio ambiente, ele é muito mais complexo, né? Ele traz todas as questões humanas, todas as questões sociais, de convívio, de comportamento, fauna, flora. Os animais jamais estariam fora dessa, porque se nós estamos incluídos, os animais também estão. E, como dizia o nosso querido amigo Marcel Benedetti, né, que faz uma falta aqui, porque ele Uhum. deixou obras maravilhosas, né? Sim, grande Os, defensor. sim, os animais são nossos irmãos mais novos e nós temos responsabilidade sobre eles, né? Então, ainda a gente vê muita crueldade com animais, porque, como eu disse, né, é a lei da destruição, a crueldade está dentro, mas existem outro tanto protegendo os animais. Existem inúmeras críticas, né, com relação a essas pessoas. Mas Sim. você protege tantos animais, mas você não protege os seres humanos, né? Você arrecada comida para bicho, mas não arrecada para as crianças passando fome. Cada um com a sua causa. Cada um com a sua Uhum. causa. Não é, Cláudio? Verdade. Então, faz parte sim, tem que proteger sim, né? Se puder adotar, tem que adotar sim, né? Se puder castrar, tem que castrar sim. E assim a gente segue, porque assim, é nossa responsabilidade os animais, sim, é nossa responsabilidade. Ai, mas você cuida e come bicho, né? Sim, eu como, né? Eu como bicho. Não existe nada no livro dos Espíritos, não existe nada na Bíblia, não existe nada que fale sobre o consumo de animais, né? Desde que com aquilo que eu falei, com muita gratidão pelo que você está consumindo, né? Sim. E então eu acho que as pessoas que cuidam precisam continuar cuidando, como a Luciene Hara, que está aqui, e Também, né? está Faz um aqui trabalho legal. isso, e ela faz esse trabalho, ela tem muitos bichos e continua ajudando os que não são dela. E os que pensam em ajudar, eu acho que
devem começar a agir, né? Porque assim, um carinho de um animal para você é o mais verdadeiro que existe, né? Uhum. Deixa eu ver, Mandar um abraço, alguém aqui tá falando. Pode falar, Cláudio. mandar um abraço pro Nenzão, que está lá em Portugal, que também tem um defeito que é atleticano, né? Tá sempre aí acompanhando as nossas lives. A Anitta comentando também daqui da participação do Trigueiro, da época que se apresentava. Sidney Alves também está entrando aqui. Doutor Sérgio Duarte, esse aí, gratidão eterna, né? Que tem me ajudado aí na questão da nevralgia do trigêmeo, do tumor também. Gratidão aí, doutor Sérgio. E vai estar comigo segunda-feira, hein? Vamos falar de ozônio terapia às 21 horas, segunda-feira aqui no Instagram. E outros tratamentos aí que ele faz e dão muito resultado. Ele fala aqui que não existe maior bênção na vida que são os animais e é realmente essa questão, né, que você fala, né? O pessoal, quando quer criticar, começa a ter artifícios aí de todas as maneiras para criticar as pessoas que protegem os animais. A gente está no finalzinho, Ana. Queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está acompanhando nesta quarentena aí mais do que prorrogada aí várias vezes aqui, principalmente em São Paulo, onde a gente está, né? Vamos ver, né, Cláudio, até que ponto vai. Bom, obrigada, Cláudio. Foi muito legal esse bate-papo com você. Assim, obrigada a todos que estão aqui. São pessoas, muitas pessoas que estão, né? Pessoas que são 15 pessoas. São pessoas bastante caras para mim, né? Pessoas que eu amo muito. E vocês também, lá da rádio, você sabe que eu tenho um amor gigante por vocês. Isso aí Sim. não tenho nem o que dizer, né? E a gente aproveitar. Eu vou falar o mais do mesmo, vou falar aquela coisa bem clichêzona mesmo. Vamos aproveitar esse momento de reclusão, né? Esse momento de transformação, para a gente também se transformar um pouco, né? Para a gente repensar os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos com relação à natureza, com relação ao sagrado, com relação a Deus. Eu acho que é o momento da gente aprender. Se você está passando por essa pandemia e não está aprendendo nada, então você está errado, né, Cláudia? Porque assim, a gente tem muita coisa que aprender nesse momento. Então estudem, leiam agora, né, que eu falei que a gente está estudando no grupo, que é a lei de conservação, lei de destruição e a lei de sociedade, que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. É o que eu vou deixar aqui para vocês. A Andresa tá mandando dar tchau. Tchau! A Andresa tá desde o início, né? Luciane Rara também tá desde o início. A Sandra Umbelina, minha amiga, depois, a Sandra é meu termômetro, depois eu falo, Sandra, você gostou? Falei besteira? A Sandra depois é meu termômetro. Passa para mim também, que ela falou. Ah, tá bom. Ai, Cláudia, então tá bom, é isso. Obrigada, tá? Ana, você sabe que tenho um carinho muito especial por você, sempre já falei isso para você e já falei para Angélica, para outras pessoas mais próximas também, como a Lê, que naquele momento que eu passei de maior dificuldade na vida, você foi uma daquelas que estendeu a mão e, enquanto estava todo mundo criticando, você estava me ajudando. E num dos momentos mais difíceis, você foi aquela lá que me deu força e falou, não, vai lá, que vai dar tudo certo e seja você, né? Então isso eu vou levar para sempre, não só nessa vida, mas em outras também. E fico muito feliz que você está aí com a sua família, né? Com o Ricardo, com todos os filhos aí. E fico feliz porque vejo aí que agora você está plena aí, está realizada e que a empresa aí se desenvolva cada vez mais e que vocês sejam muito felizes. Não conheço o Ricardo pessoalmente, mas já gosto dele pelo que você fala, pelo que você posta. Então, torço muito aí para vocês aí. Tenha aqui comigo a minha torcida sempre. Ai, obrigada. Você quer me fazer chorar, né? Ó, Cláudio,
é que vocês são pessoas especiais, são pessoas que estão na minha vida há muito tempo, né? A gente já passou muitas coisas e a gente sempre vai ter empatia um pelo outro, sempre. Isso aí não precisa nem discutir, né? E eu quero mandar um beijo aqui. Olha, Leandro Piazon. Ô, Leandro, você chegou Ô, grande atrasado. Leandro. Leandro Ai, vai estar comigo, hein, semana que vem. ai, oi, o Leandro. O Leandro é uma pessoa que mora aqui no meu coração, né? Do movimento espírita, assim, minha família fraterna mesmo. Então é isso, Cláudio, obrigada. É extremamente recíproco. Tenho um carinho muito grande por você, pela Angélica, pelos seus filhos, né? A Isabela eu conheci pequenininha, gente. Hoje ela é uma mulher tão bonita. Tá Você linda. lembra? Tão linda. Então é isso. Então, obrigada, viu, Cláudio, por tudo. Eu adoro você. Valeu. Gratidão aí por ter aceitado o meu convite. Tudo de bom aí. Boa quarentena. Ai, obrigada para vocês também. Mande beijo a todos. Valeu. Gente, Tchau, Leandro. segunda-feira vou estar com o Dr. Sérgio aqui falando de ozonioterapia. O Leandro vai estar comigo também. Acho que é quinta-feira, né, Leandro? A gente vai falar aí sobre pandemia também, só que na época do Kardec, como é que eles reagiram a essas questões. Então, durante a semana eu vou ter várias lives aí, vocês vão acompanhando no meu Instagram, nas outras redes sociais, que eu vou postando aqui. E vamos ver, Ana, se a gente volta a fazer outra, a gente desenvolve outro tema. Você escolhe. Com certeza. Ah, então demorou, eu quero. Tá joia. A gente vai se falando. Então, Um beijão. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Vamos que vamos.